Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de mecânica clássica, né? Hoje a gente vai terminar o estudo sobre o cálculo variacional. E talvez a gente vai ter um pouco de dificuldade nessa aula de hoje, porque nosso conteúdo ele é bem matemático mesmo, né? Peço a vocês que deem pause no vídeo quando for necessário, voltem ele para que possam compreender o exemplo que a gente vai dar. Ao final dessa aula, eu vou fazer um exemplo com vocês e ao final desse exemplo, a gente vai ter uma atividade para ser desenvolvida sobre o conteúdo, certo? Também vou deixar alguns exercícios sobre ele. Na próxima semana, a gente vai dar início aos outros formalismos. Espero que essa base inicial ela tenha ajudado vocês a compreender o que a gente vai ver daqui por diante, certo? Uma boa aula a todos, prestem atenção e ao final da aula não esqueçam de curtir, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, também não esqueçam de me procurar, certo? Então, eu vou dar sequência a esses vídeos e até a próxima semana. Abraços, pessoal. Até mais. Vamos imaginar agora que nós tenhamos funções com várias variáveis dependentes. Como é que a gente vai trabalhar com essas equações? Bom, vamos começar. Vou pegar uma função que tenha essa aparência. F, né? Sendo que essa função f, ela varia em y de x, né? Em y linha de x, mas ela também varia um determinado y2 de x, né? Num 2' de x e etc. Tá? Finalizando em x. Vejam que agora a gente não tem só um y, a gente tem y1 e temos y2. Ou simplesmente uma determinada função, né, que varia em y', yi, né, yi' de x e em x. Sendo que este i aqui pode ser 1, pode ser 2, ou seja, pode adquirir N valores, tá? Bom, nós podemos escrever essa equação, esse y na realidade, tá? Como tendo duas variáveis, tá? Alfa e x. Ou seja, o yi pode ser 0, pode ser x, mais alfa ni de x, certo? E dessa forma, ou e assim, né? A derivada parcial de j em relação a alfa será quanto? A integral de x1 até x2, né, do somatório em i, né, da derivada da função em y, menos derivada parcial, né, menos a derivada em x da função multiplicado por
nx dx. Certo? Bom, mas nós também sabemos, subindo aqui, que a derivada de j em relação a alfa, sendo alfa igual a zero, é zero. Né? Então, podemos escrever uma nova equação para Euler, né? Que vai ter essa carinha. Aqui faltou uma linha, tá, gente? Uma linha. E isso é igual a zero. Tá? Lembrando que este i aqui pode ser 1, 2 e assim por diante. Certo? Bom, essa equação, vamos riscar bem, ela é a equação de Euler, certo, gente? Ela continua sendo a equação de Euler, tá? Só que a equação de Euler, vou deixar o espacinho aqui, para o caso de funções com várias variáveis dependentes. Então, ela é uma equação geral, mas ela é uma equação geral para o caso, né, de que a gente tenha várias variáveis dependentes. Bom, vamos agora entender como fica a equação de Euler quando condições auxiliares são impostas. Isso é chamado, gente, de problemas isoperimétricos, ou seja, são vínculos. Tá? Se nós voltarmos ao início, quando procurávamos o caminho mais curto entre dois pontos, né, sobre uma superfície, em adição a essas condições já discutidas, existe a condição que o caminho também deve satisfazer uma equação que a gente chama de equação de superfície, certo? Ou seja, se tivermos uma função g, né, variável em y e em x, sendo que esse y é variável, né, isso tem que ser igual a zero. Tá? Para isso, nós devemos fazer o uso explícito de equações auxiliares. Tá? E essas equações auxiliares é que vão receber o nome de equações de vínculo. Ok? Bom, eu vou tirar toda essa parte daqui. Vamos ver se a gente entendeu o que vai acontecer aqui. Tá? Primeiramente, nós vamos considerar o caso em que uma determinada função f, né, de y, né, y' e x. Vamos considerar o caso dessa função. Se a gente quer trabalhar com várias equações, tá? Eu vou fazer o seguinte, não vou chamar só de y e x, vamos impor mais algumas funções. Vamos chamar essa função de uma função que tenha uma variável y, mas que também tenha uma variável z. Vamos dar uma aumentada nessa função. Tá? Então, neste caso, vou colocar aqui o que vai acontecer. Se a gente fizer exatamente como a gente fez antes, né? A derivada parcial de j em relação a alfa, né? Fazendo a integral de x1 até x2,
Nós vamos chegar a uma equação de Euler, exatamente como nós fizemos anteriormente. No entanto, nós não temos só uma variável em y. Agora a gente tem também uma variável em z. Então, nossa equação vai ficar um pouquinho maior, tá? Nós teremos ali a primeira parte normal, como nós tínhamos antes. E aqui um y' né? Então, em alfa. E agora teremos mais a outra variável, que agora era em z, que agora antes era em y, né? Desculpa, e agora em z. Então, vamos fazer a mesma equação de Euler, mas agora em z. Continuar aqui. Selinha, né? Vejam que agora essa equaçãozinha aumentou um pouco de tamanho, tá? Mas o y agora não. O y agora ele varia tanto em alfa como em x, né? Então nós teremos aqui um y de x mais um alfa n1x, tá? A mesma coisa com o z. O z varia em alfa e em x. Ou seja, o z é um z de x mais alfa n2x. Certo? Partindo desse princípio, nós teríamos que a derivada parcial de y em relação a alfa, né, esse termo aqui da nossa equação, ele é n1x, certo? E a derivada de z, parcial de z, em relação a alfa, é n2x, certo? E não podemos esquecer que aquela nossa condição primeira, né? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, onde dizia que o g, né, é y e x, que no nosso caso, esse g será em y e em z e em x, e que ele tem que ser igual a zero. Eu vou marcar essa equação como número 1 e mais tarde a gente vai voltar para ela, certo? É possível nós concluirmos que dg é igual, né? Derivada parcial de g em relação a y, derivada parcial de y em relação a alfa, né? Mais a derivada parcial de g em relação a z e a derivada parcial de z em relação a alfa, d alfa, ok? Sendo assim, então, né, a derivada parcial de g em relação a y, nós sabemos, né, que a derivada de y em relação a alfa é n1 de x, mais a derivada parcial de g em relação a z
E sabemos que essa derivada parcial é N2 de x dx igual a zero, tá? E a gente pode reescrever essa equação. Onde é que eu vou reescrever? Aqui do ladinho. E ela vai ficar assim. Derivada parcial de g em relação a y, n1x, igual a menos a derivada de g em relação a z, n2x. E seguindo todas essas relações que nós fizemos, tá? Derivada parcial de j em relação a alfa será igual, né, a integral de x1 até x2 da derivada da função em relação a y menos d dx derivada da função em relação a y'. Vamos fechar aqui e aqui. N1x mais, mesma coisa anterior ali, né? Vamos só copiar. N2x dx, né? O que dá para fazer aqui? Nós podemos deixar esse N2 em função de N1, tá? Vamos só subir aqui. Deixar um espacinho ali antes, né? Então, o que a gente vai fazer agora é deixar N2 em função de N1. E para isso, nossa equação vai ficar derivada parcial de j em relação a alfa, integral de x1 até x2, né, de n1x. Aí vamos fazer o resto tudo normal ali. Eu sei, gente, que isso aqui pode parecer chato e trabalhoso, composto por muitas derivadas parciais, mas não tem outra maneira de mostrar essa relação para vocês. Então a gente colocou em evidência ali o N1, certo? O resto eu vou escrever normalmente. Vamos fechar aqui e aqui vai ficar N2x sobre N1x dx. Vejam que são artifícios matemáticos que a gente está usando, né, para conseguir resolver essa equação. Só deixa eu despoluir ali um pouquinho, certo? E partindo disso, portanto, podemos colocar assim, né? A derivada parcial de j em relação a alfa será a integral de x1 até x2 de n1x, tá? Derivada parcial da função em relação a y. Nem vou falar, tá, gente? Porque senão vai ser tanta coisinha que tu acaba falando para fazer esse termo, que tu pode acabar se confundindo, né? Menos, o resto eu copio igual, parte de cima aqui. Isso aqui não é nada, tá, gente? É só um erro da caneta que eu acabei fazendo, né? E isso aqui a gente pode trocar, né, pela derivada parcial de g em relação a y e a derivada parcial de z
em relação de G em relação a Z dx, tá? Mas lá anteriormente, né, lá no comecinho, vou fazer em verde, né? Nós tínhamos visto que a derivada de J em relação a alfa, né, sendo alfa igual a zero, era igual a zero, certo? Então, temos que, vou colocar aqui agora, uma equação geral que tem essa carinha. Que é igual tudo do outro lado. Tá? Bom, o lado esquerdo dessa equação envolve apenas derivadas de f e g com relação a y e y', tá? Enquanto que o lado direito envolve também derivadas de f em relação, só que agora a z e z', certo? Como y e z são funções de x, então a gente pode pegar separadamente cada um dos lados, já que a gente vai fazer agora, vamos fazer assim. A derivada da função em relação a y, vamos pegar só primeiro esse ladinho em x, e a gente pode dizer, né, que esse pedacinho é menos um lambda de x. Vejam que são substituições matemáticas, certo? E o outro lado, como é uma igualdade, tá? Por ser também uma igualdade, né? Ele também será menos lambda de x, certo? E assim, vamos botar aqui, e assim, vamos reescrever esses termos, a derivada da função em relação a y, menos, vamos só copiar aqui este termo, mais um lambda x derivada de g em relação a y é igual a zero, e a mesma coisa para a outra função, só que agora em relação a z. Z' aqui mais lambda x, derivada parcial de g, em relação a z, também é zero. Vou chamar isso aqui de parte 2, tá? Deixa eu subir aqui. Tá? Bom, como vocês podem ver, agora a solução completa para o problema agora depende de encontrar 3 variáveis, né? O y de x,
o z de x e o x, certo? Existem aqui também 3 relações que devem ser usadas. As 2 equações, essas aqui, e a equação de vínculo, que nós tínhamos visto antes, né? Assim, existe um número suficiente de relações que vão permitir uma solução completa, certo? Bom, outra coisa, a gente viu um termo ali que era um lambda x, né? Esse lambda x, ele é conhecido como multiplicador de Lagrange, certo? Então, de uma maneira geral, tá? A equação pode ser escrita da seguinte forma: I menos x da função em y' mais o somatório em j do lambda j x derivada de gi sobre yi igual a 0. Sendo que o g em j, né, ele tem como variáveis o y e o x igual a 0, tá? Onde esse g aqui, ele é igual a 0 e significa, vamos colocar aqui, e significa o somatório em j da derivada parcial de zj sobre o yi de yi igual a 0. Acho que é tanto termo que eu tenho medo de acabar me confundindo, certo? Eu sei que ficou muita informação para nós, né? Eu vou fazer outro vídeo com exemplos sobre o assunto e a gente depois vai fazer um exercício sobre isso valendo pontos, né, para a próxima prova, ok? Até mais, pessoal. Até o próximo vídeo.